Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. Mais uma onda de calor, João. Mais uma onda de calor chegou ao país. Final do verão, estamos aí encaminhando, né, para o final do verão. Faltam aí 10 dias para a gente acabar o verãozão, entrar no outono. Mas mais uma frente de calor continua. E muito quente por aí, João. Fez um pouco de calor ontem, hoje, para cima do normal, mas enfim, aqui onde eu moro não é. Se eu sair agora na rua, do lado de fora, vai estar fresquinho. Mas amanhã eu vou estar aí na região do Emek Beit Shan, que é onde foi registrada a temperatura mais alta da história de Israel, e amanhã justamente é o ápice da onda de calor, então está previsto 44 graus na sombra, enfim, muito protetor solar. Né, João? Pelo menos tem a piscina natural ali fresquinha, né? Mas é isso, é muito protetor solar, muita água e, cara, dormir na barraca vai ser um negócio complicado, mas enfim. Vai ser difícil mesmo. Aquelas barracas não bate um vento, né? Que tudo é meio. Não sente nada, não entra ar, né, cara? Grandes chances de eu sair da barraca e deitar do lado de fora e o melhor a fazer. Leva uma rede. Com os mosquitos mesmo. Leva uma rede, cara, joga aí um repelente, um Altan. Você é da época do Altan? Então passa aquele Altan, não sei o quê, fica tudo de boa. Beleza. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para que a gente comece a tratar das questões relacionadas à sociedade israelense essa semana. Bom, gente, fomos pegos aí por um mega protesto da população eritreia que vive aqui em Israel no último sábado. Já comentamos há muitos episódios atrás, na verdade tem muito tempo que a gente não fala disso, né, João? Dos refugiados africanos aqui em Israel. A gente tem cerca de 80 mil refugiados africanos que vivem no país, vem do Sudão, vem da Eritreia, tem uns que vêm da Etiópia também, que não são judeus etíopes, né, mas são etíopes não judeus, aí eles, enfim, acabam se refugiando aqui no país muitas vezes. É uma questão muito complicada, porque, na verdade, desde 2008, né, que a gente vê foi como começaram as ondas aí de imigrantes, e, enfim, o governo nunca teve uma política oficial e definida sobre o que fazer com esses refugiados. Muitas vezes tenta criminalizá-los, chamando de imigrantes ilegais ou simplesmente mistanenim, né, que são infiltrados, que era como o governo costumava tratar os jordanianos que se infiltravam em Israel ainda antes do período da Guerra dos 6 Dias, em 1967. E, enfim, o governo nunca teve uma política clara do que fazer com os refugiados. A gente já teve vários ataques da direita israelense em cima dessa população, inclusive a ministra dos Transportes, né? Que essa semana, vamos comentar isso mais para frente, né, sobre o que ela fez essa semana, mas enfim, ela em uma manifestação no sul de Tel Aviv, onde grande parte dessa população de refugiados se encontra, ela já falou que eles são um câncer na sociedade israelense, enfim, muito preconceito, muito racismo, até porque são todos negros, né, e isso faz parte da política. E essa semana a gente teve aí um enfrentamento da população de eritreus aqui em Tel Aviv. Houve um festival que foi organizado pelo governo da Eritreia, pela embaixada, né, da Eritreia aqui em Tel Aviv. Eles organizaram um festival e nesse festival houve aí a confusão toda. Apoiadores do governo contra não apoiadores do governo, né, contra opositores ao governo. E por que isso acontece? E aí vamos falar um pouco rapidinho, né, sobre a história aí da Eritreia. 1993, depois de anos aí, de décadas de uma guerra no país, um novo governo estabelecido, um governo que era visto aí como um governo democrático, que ia transformar a Eritreia, só que, enfim, o presidente eleito ele se transformou num ditador e está aí no poder há 30 anos, e, enfim, uma série de medidas de perseguição aos opositores e tudo mais. Uma das medidas que a gente tem no país, que é uma coisa muito bizarra, é o alistamento militar obrigatório e ilimitado, ou seja, as pessoas se alistam ao exército, são obrigadas a se alistar ao exército e por lá ficam. Enfim, isso gerou uma série de refugiados, né, e a gente viu essas ondas aqui pelo país. Cerca de 35 mil refugiados eritreus aqui no país, parte deles apoia o governo, parte deles contra o governo, e essa semana, quando teve aí esse festival, houve o enfrentamento entre essas duas alas aí da política da Eritreia, e o pau comeu completamente, João.
mais de 100 pessoas feridas, inclusive manifestantes e policiais, o caos instaurado, muitos ataques ao Supremo Tribunal de Justiça por ter impedido durante muitas vezes a extradição, né, da população de refugiados eritreus. E agora o que a gente vê é mais uma vez um ataque da extrema-direita israelense querendo aí tirá-los e expulsá-los de uma vez por todas do país. Faltou política, João, faltou política do governo para saber como lidar com a situação dos refugiados e estourou essa semana. E agora, o que vem pela frente? Pois é, estourou justamente no sábado, né? No dia que o podcast entrou no ar. Exatamente. E eu nem sabia o que fazer, eu mandava um áudio, mas aí era ia ser um áudio muito grande. Falei, vamos deixar para a semana que vem. E fiquei vendo se nas redes sociais alguém ia repercutir alguma coisa, né? No Twitter e tal. Foram muito poucas notícias. E, enfim, a gente está falando sobre isso aqui agora. É um assunto mundial, não é um assunto só israelense, essa questão da Eritreia, mas aqui, na questão israelense, ela tem requintes de crueldade. E eu vou explicar por quê na minha fala agora, mas sem dúvida faltou política, né? E tem muito cinismo político aí também, enfim, tem muita demagogia e muito populismo feito em cima disso, e muito racismo, obviamente, também. Mas vamos primeiro explicar o macro, para depois a gente entrar no micro, né? Enfim, como você comentou bem, Marquinhos, a Etiópia é um país que vive uma ditadura já tem algumas décadas, né? É um dos últimos países da África a se independizar, ficou independente justamente da Etiópia, com uma promessa de ser um país democrático, e o próprio presidente que venceu as primeiras eleições, aos poucos foi transformando o país numa ditadura, e uma das ditaduras que mais produz, enfim, contingentes de refugiados pelo mundo. Porque além da situação de perseguição política e de conflitos internos, você soma a questão da fome e da pobreza na Etiópia, né? Perdão, na Eritreia, né? Na Etiópia também, mas no caso, a gente está falando da Eritreia. Então, enfim, são refugiados de perseguições políticas, de guerra e da fome. De maneira que você, quando o país está num conflito civil, a lei internacional, ela pune quem devolve os refugiados para os seus países. Okay? Essa é uma questão, então, que a gente tem que colocar. Então, você colocou desde 2008, na verdade, a entrada de imigrantes ilegais, entrada ilegal de imigrantes aqui em Israel, ela passou a ser cada vez mais comum a partir de 2005, ela se acelerou muito em 2007, 2008, 2009, a ponto que na década de 2010, se não me engano, em 2015 ou 2016, Israel construiu um muro na fronteira com o Egito para que não entrassem mais imigrantes, especialmente do Sudão e da Eritreia. São os dois países que mais enviavam imigrantes via Egito para cá. Okay? Imigrantes que a gente fala, na verdade, que a gente podia chamar de refugiados. São dois países que estão em guerra, estão em conflito, okay? Que estão numa situação catastrófica. O Sudão passa por uma separação recentemente, né? A gente tem o país mais jovem do mundo, que é o Sudão do Sul, e a Eritreia segue nessa situação complicada. Enfim, e aí eu particularmente conheci muitos imigrantes sudaneses e eritreus quando eu vivi em Tel Aviv, quando eu era mais jovem, que eu trabalhei em cafés e, enfim, eles são contratados para fazer o trabalho de lavar prato, enfim, de limpar as mesas e outro tipo de coisa, né? Cuidar do lixo, enfim, trabalho que ninguém quer fazer, ganhando salários irrisórios, porque o governo não toma nenhuma decisão em relação a eles, né? Ou naquele momento não tomava, depois até tomou uma micro decisão que a gente vai chegar lá. Mas, enfim, aqui em Israel, basicamente, a grande maioria desses imigrantes nunca receberam, obviamente que não receberam cidadania, nem receberam residência fixa ou residência temporária que lhes desse direitos civis básicos, como visto de trabalho, como seguro de saúde, etc. Então, eles trabalham, na grande maioria das vezes, enfim, sem receber salário, recebendo dinheiro vivo, né, que aqui a gente chama de trabalho negro, né? E o negro não tem a ver com o fato de eles serem africanos, tem a ver com quando você paga aqui uma coisa em dinheiro sem nota fiscal, você diz que você fez um pagamento negro, né? Em espanhol também se usa a mesma expressão, em português menos, em português se usa só o mercado negro. Mas, enfim, e eles não têm direito a nada, basicamente, não têm direitos sociais, não têm direitos políticos, não têm direitos civis, né? E estão aí espalhados em algumas poucas regiões do país, especialmente na região sul de Tel Aviv, nos bairros que circundeiam a rodoviária da cidade. Também existe um contingente razoável na cidade de Eilat e na cidade de Arad, né, que são lugares turísticos, né? Arad, no caso, em função dos hotéis do Mar Morto,
ir lá também é uma cidade turística. E, enfim, e um pouquinho, assim, como você encontrar em Jerusalém, em Haifa, a grande maioria está realmente ali na região de Tel Aviv, né? Eu diria, dando um chute aqui, que entre 70% e 80% desses refugiados africanos estão concentrados ali em Tel Aviv. Mas, enfim, e como a gente comentou, parte deles ali eram eritreus, né? E a gente já chegou a ter em Israel 58 mil refugiados eritreus. Agora, em Israel, você tem um conceito, que é o conceito de Mevakesh Miklat, que é o de solicitador de refúgio, né? Então, eles estão pedindo refúgio, mas eles não são considerados refugiados pelo Estado. Não estou falando da lei internacional, estou falando da lei israelense. O Estado tem que considerar essa pessoa refugiada. Senão, a expressão que se usa, e a direita adora essa expressão, que o Marquinhos comentou, é de mistanenim, que é de infiltrados, que é a mesma que usavam para enfim, palestinos que tentavam entrar em Israel na época que a faixa de Gaza e a Cisjordânia eram controladas pelo Egito e pela Jordânia. Então, enquanto você não recebe o status de refugiado, enquanto você é um mevakesh miklat, você é um mistanen, é um infiltrado. A diferença é que a esquerda se refere a essas pessoas como mevakesh miklat, como quem está pedindo refúgio, e a direita se refere a eles como infiltrados, né? E o refugiado, ele automaticamente recebe os direitos temporários, ainda que sejam, mas recebe o visto de trabalho, recebe a residência temporária, e aí você tem direito a uma série de direitos civis e de direitos sociais, né? Políticos tem um pouco menos, mas que eles acabam não tendo, né? Então, muitos estão desempregados, muitos vivem de fazer freelancer em trabalhos muito mal remunerados, enfim, pouquíssimos deles falam hebraico, né? E essa é a situação que eles estão. Agora, entrando no caso da Eritreia, eram 50 e poucos mil imigrantes eritreus, hoje são 20, eram 50 mil, mas 49 mil, perdão, eram 49 mil, estou aqui acessando a internet enquanto falo com vocês, e hoje são 27 mil. 22 mil imigrantes foram embora nos últimos 6 ou 7 anos. Nos últimos 4 anos estão indo embora entre 2 e 3 mil por ano. A maior parte foi embora há 5 anos, quando o governo fez um acordo com as Nações Unidas, com a ONU, que Israel queria enviar parte dos imigrantes para países pobres, né? E a ONU sinalizou negativamente a isso. E aí o acordo que Israel fez foi de enviar esses imigrantes para países, em acordo para países europeus, parte deles. A ONU queria que a cada um que Israel mandasse, 4 ficassem. O acordo que foi finalizado, que Israel concordou, era de que cada um que fosse, um ficava. Enfim, não foi exatamente isso que aconteceu, saíram um pouco menos. Israel pagou as passagens, mas os que ficaram seguem sem receber direitos, né? Isso foi um acordo que o governo fez naquele momento, e o primeiro-ministro era o senhor Benjamin Netanyahu, né? Que é o atual primeiro-ministro agora também. Enfim, então os eritreus eles estão nessa quantidade. Agora, qual é a questão dos eritreus? É que em todos os lugares do mundo onde tem refugiados eritreus, você tem uma minoria de membros do governo, né, representantes do governo, apoiadores do regime, que se passam por refugiados e têm como objetivo melhorar a imagem do país nesses lugares, né, melhorar a imagem do regime, no caso, nesses lugares. E aí, em conluio com as embaixadas, a embaixada está realizando determinados eventos culturais da Eritreia que são propaganda do país e do regime. Okay? E os refugiados reais, né, que estão fugindo realmente da situação, da guerra, do conflito causado pela ditadura da Eritreia, eles se indignam com essa situação. Então, isso que aconteceu agora em Israel, esse sábado, aconteceu há pouquíssimo tempo. Há um mês aconteceu no Canadá, há 3 semanas aconteceu na Dinamarca, e há pouco tempo atrás aconteceu em outros países da Europa, okay? como a Suécia, como a Alemanha, e em alguns outros países que têm refugiados eritreus, que é anunciado pela embaixada, em conjunto com o Ministério do Exterior de Israel e com o Ministério da Cultura, um dia da cultura eritreia no país localizado, né? no país específico, no caso agora em Israel, okay? E a população dos refugiados se revolta porque não quer, enfim, ver essa propaganda ridícula acontecendo aqui. E eles se revoltam e isso deu problema em vários lugares do mundo. Vendo que isso ia acontecer em Israel, a comunidade eritreia de Israel entrou em contato com o governo, com a prefeitura de Tel Aviv, pediu para esse evento não ser realizado, explicou o porquê. Israel sabia o que tinha acontecido nos outros países e, mesmo assim, decidiu
permitir que as coisas acontecessem. Hein? E aí Israel tem uma diferença para os outros países, que, em geral, a população de apoiadores do regime ela é de 10 a 20% do total. Então, a diferença é que nessas movimentações e protestos contrários, você não tem muita pancadaria, porque você tem muito pouca gente que está disposta a enfrentar os eritreus refugiados reais, porque eles são muito mais gente. Né? E aqui em Israel, por causa da saída desses imigrantes por ação do governo, e porque Israel não faz absolutamente nenhuma vistoria para saber quem são os apoiadores do regime e quem não são, diferente do que fazem vários outros países, que você é apoiador do regime você não é refugiado de guerra, né? Aí você pode devolver a pessoa para o seu país, você pode deportar. Israel não faz isso, e aqui teve uma evacuação muito grande de eritreus, a grande maioria deles de refugiados reais, não apoiadores do regime. Então aqui o número é quase meio a meio, né? Papo de 55% de refugiados reais e 45% de apoiadores do regime. Então Tel Aviv virou uma praça de guerra, porque houve enfrentamentos gigantescos, que vidro quebrado e pedra para cá e para lá, e a polícia desceu o sarrafo. Né? E a polícia desceu o sarrafo, óbvio, né? Imigrantes ilegais, não são nem cidadãos, não têm nenhum direito, ainda são negros, né? Desceram o sarrafo. Teve policial ferido também, né? Óbvio, mas enfim, a polícia do Ben-Gvir não é uma polícia muito honesta, né? A gente já viu que não é, enfim, que a polícia em Israel ela já tem uns ingredientes racistas na sua área de atuação, especialmente com os árabes, mas com os etíopes também, como a gente falou na semana passada, e agora com os eritreus, que nem cidadãos são, obviamente, que a pancadaria comeu. Só que, enfim, a pancadaria comeu para todos os lados, né? E aí choveu chorume já no mesmo dia, né? Porque aí o que teve de parlamentar da direita, em especial do Likud, dizendo que essas pessoas tinham que ser expulsas, olha só o que aconteceu. E aí começou a rede de mentira também. Veio o Smotrich assim que terminou o Shabbat, porque ele não pode postar nada durante o sábado, né, dizendo que por culpa da Suprema Corte eles não tinham ido embora, porque a Suprema Corte vetou tal e tal e tal coisa. É verdade, a Suprema Corte vetou alguns projetos de expulsão, enfim, como é o nome disso? De expulsão imediata de parte da população, porque a comunidade internacional, as leis internacionais proíbem você de deportar o refugiado para o seu país de origem, né? Então você tem que entrar em acordo com outro país para você deportar o refugiado. E a Suprema Corte vetou por causa disso, basicamente. Eles fizeram uma coisa muito básica. Só que aí, e o próprio Netanyahu, né, culpou a Suprema Corte e disse que era um absurdo que permitissem que os refugiados ficassem, que Israel já tinha que ter dado uma solução para isso há muito tempo. Só que foi ele mesmo quem fez esse acordo. Teve um programa de rádio da Rádio do Exército que colocou as duas falas dele em sequência, né? Mostrando como ele estava mentindo. Né? Então foi um show de mentiras do governo. Um governo que não faz absolutamente nada para melhorar a vida dessas pessoas, para dar o mínimo de condições para eles, que permitiu que eles entrassem, né? E que arrumou uma solução há 5, 6 anos atrás, e agora joga a culpa na Suprema Corte, joga a culpa nos imigrantes, começa a falar de selvageria, e aí aparece a Mai Golan, aquela deputada racista do Likud, que toda a campanha dela foi baseada numa campanha de ódio contra os imigrantes ilegais, né? Enfim, e essa é a situação que a gente está vivendo aqui agora. Uma situação deprimente, que agora acendeu as luzes para todo mundo, e se o governo fosse sério, poderia começar agora a listar esses apoiadores do regime e esses sim deportar, né? Porque essas pessoas estão aqui para fazer propaganda de uma ditadura, e não são refugiados de fome, não são nada disso, e essas pessoas são facilmente encontráveis. Por que eu digo isso? Porque todos os outros países conseguiram fazer essa busca, essa pesquisa, essa investigação e deportar essas pessoas, a grande maioria deles. E aqui você não só permite que essas pessoas causem esses transtornos, esses tumultos, como você também coloca os eritreus, que são contrários ao regime, que são os reais refugiados, às vezes para morar porta com uma pessoa que é o inimigo deles, né? Enfim, que é um apoiador de um regime que às vezes assinou a família toda dessa pessoa. Okay? Enfim, que estuprou a esposa desse cara, entendeu? Tipo, que a barbárie na Eritreia é um negócio impressionante. Então, aqui, enfim, é só coisa ruim que a gente tem para dizer sobre isso, né? E tem uma série de organizações de direitos humanos que está alertando para essa situação há muito tempo. Por que a gente nunca comentou isso aqui antes? Porque as coisas não chegam na gente. Eu e o Marquinhos não trabalhamos no governo, não temos nem cargo comissionado, nem cargo concursado. A gente não tem acesso a tudo que acontece, mas a gente viu, agora que essa situação explodiu, como que o governo está sendo alertado dessa situação e não faz absolutamente nada
há muito tempo, okay? E quando sai algum discurso de lá, é um discurso recheado de racismo e preconceito, e incitação à violência, inclusive. Tem várias coisas interessantes nisso aí, né? Eu acho que o ponto que você colocou no final dessa identificação do pessoal que é a favor do governo, né, que defende a ditadura na Eritreia, o que eles estão fazendo aqui ainda, né? Essa é uma questão. Mas eu acho que tem outras questões aí também, né? Tem o acordo que o Netanyahu tentou fazer com a ONU, que metade dos refugiados, a proposta inicial da ONU era que 75% dos eritreus ficassem. O Netanyahu conseguiu chegar a um acordo que somente 50% deles iam ficar, ou seja, cada um que ia embora, um ficaria, e ele voltou atrás. Ele não aceitou esse acordo porque a direita, os parlamentares da direita, né, a sua base, pressionaram para que ele não aceitasse esse acordo. Então foi ele que voltou para trás, ele conseguiu um avanço e voltou para trás. Agora, tem coisas interessantes também, que é justamente esse fato do governo não... Uma das medidas que o governo foi que, quando o refugiado chega e ele pede, né, o asilo, o governo ele tem que checar, né, o pedido de asilo para ver se ele vai receber o status de refugiado ou não. E o governo de Israel nunca fez isso. O governo de Israel optou por tratá-los como um grupo, né? Ou seja, nunca fez a checagem individual, mas fez um tratamento como se fosse são o grupo dos eritreus, e a gente fica nessa zona cinza, né? Sem receber o status de refugiado e sem ser, obviamente, cidadão do país. E é por isso que essas pessoas que são a favor, que apoiam a ditadura na Eritreia, elas não foram checadas. Se o governo de Israel tivesse tido uma postura diferente e checasse caso a caso o pedido de refúgio, o pedido de asilo, a gente talvez não tivesse chegado a essa realidade, porque os apoiadores do governo eles já não estariam mais aqui, eles teriam sido mandados embora anteriormente. Então foi realmente uma... não ter uma política levou à realidade que a gente tem hoje, né, de a gente ter pessoas aqui que não são refugiadas, né, e aí eu já fui imigrante em outros países. A gente, quando vem aqui em Israel, quando faz aliar, né, muita gente diz que vocês não são... são imigrantes, mas é imigrantes de outro nível, porque por tudo que representa o judeu vir a Israel e o apoio que ganha do Estado e tudo mais. Mas, assim, eu já fui imigrante em outros países, né? Eu vivi em outros países antes de vir morar aqui em Israel, como imigrante mesmo. Grande maioria, eu acho que grande parte dos ouvintes que a gente vai estar, das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que muitos brasileiros que vivem no Brasil, a segunda ou terceira geração antes deles também eram de imigrantes, né? Ou seja, e todos, principalmente quando a gente fala de judeus, né? Quem nunca foi imigrante, né? E quando a gente fala aqui de Israel, do próprio Estado, quem nunca foi imigrante. É um Estado formado, basicamente, em sua grande maioria, por imigrantes. Então, acho que é uma questão também que ela toca muito o que era o povo judeu há, vamos dizer assim, 75 anos atrás, né, até a criação oficial do Estado, e onde a gente está hoje, e o que a gente aprende com a história. O que a gente realmente aprendeu, não só com a história, com a própria experiência do povo judeu que viveu na diáspora durante 2.000 anos, quase, e aparentemente não aprendeu muita coisa do que é ser minoria imigrante em países sem receber um status de cidadão. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos de mais uma vez um tema que é muito recorrente, que é a violência no setor árabe da sociedade israelense, já que chegamos ao número de 171 mortos esse ano. Pô, João, já está até difícil, né? Não sei nem mais o que perguntar, né, cara? Enfim, o que a gente faz numa situação como essa? Enfim, é a política de governo, a gente já falamos disso, né? Toda semana, nas últimas semanas que a gente comenta esse aumento aí no número de mortos, a gente fala como isso é uma política de governo. É a única política de governo que está dando certo para esse governo, que é deixar a população árabe se matar. Como é que fica isso, cara? 171 mortos. Pois é, cara, eu também não sei mais o que dizer. A verdade é É que foda, né, cara? Não tem mais. toda semana a gente volta nisso. Simplesmente quando eu vi o número 171, eu falei, cara, não dá pra não falar, né, sobre esse É muito assunto. bizarro. Mas é porque toda semana morrem 2, 3, né? Qual dia é esse do É. ano agora? A gente tá entrando em início de setembro, né? Já passaram 8 meses, já tem de estar 250 dias esse ano, talvez. É. E tem 171 mortos, é quase um morto árabe por dia. Né? Um É assassinato isso, árabe é por isso. dia. A gente fez essa conta aí na semana passada, né? É Né? mais ou menos isso. É uma coisa bizarra. Não é um por dia, tipo, sei lá, 2 a cada 3 dias, mais ou menos. São 20 por mês, cara. 20 por mês.
A Dois a cada cada 3 três dias, dias. 2 morrem, cara. A cada Pois 3 é. dias, 2 pessoas morrem. Enfim, eu estou lendo, escutando cada vez mais sobre a criminalidade na sociedade árabe. Enfim, e eu escutei. Eu só vou fazer esse comentário pequeno, porque realmente é chovendo molhado. Comentar de novo sobre isso. O ouvinte é novo e nunca escutou a gente falando sobre isso. Eu recomendo que volte alguns episódios. Inclusive, a gente explicou por que a criminalidade na sociedade árabe é grande, né? Não só por inação do governo, no caso da segurança pública, senão também em outras áreas. Mas, enfim. Que eu escutei que o maior presente para o governo passado é o governo atual. Porque de repente todo mundo olha para o governo passado e fala: nossa, tipo, como a Merav Mihaela era boa ministra dos transportes, né? Quando você olha para Miri Regev e o desastre que é agora. Inclusive, ela podia estar nesse tópico agora falando de criminalidade, porque ela ordenou o seu motorista que atropelasse um membro do Shabak, né, do serviço de inteligência, do serviço de segurança, que estava na frente do carro dela na hora que ela queria sair. E ela falou: "Você vai, viaja, dirige. E o cara: "Não posso, eu vou atropelar o cara." Ela: dirige, não importa, dirige." Tipo, um negócio bizarro. Tem vídeo disso, mas enfim, fechando esse parênteses. E um caso interessante é esse, do Omer Bar-Lev. O Omer Bar-Lev, ele terminou o ministério dele como ministro da Segurança Pública mal avaliado. E eu acho que o Omer Bar-Lev, o principal problema dele era as declarações que ele fazia, né? Era a maneira como ele se comunicava com a população e, enfim, a defesa que ele fazia da polícia incondicional em vez de dizer que vai investigar, porque o trabalho interno não foi tão ruim, especialmente depois que se criou o vice-ministério na mão do Segalovich, que chegou a reduzir, no espaço de 6 meses, em 15% os homicídios na cidade árabe, que o Estado apareceu ali, né, e mostrou para a população que, olha só, a gente está aqui, não quer que vocês morram, a gente quer que a vida de vocês melhore, né? Pelo menos um pouquinho. Enfim, o Mohamed Medjadla, que é um jornalista árabe importante, que foi detonado pelo Ben-Gvir na semana passada, ele comentou no podcast do Ara essa semana, né, que uma das coisas que mais impactou a cidade árabe foi quando o Bennett, numa sessão na Knesset, começou a ler o nome das famílias mafiosas árabes para dizer quem tinha sido preso e quem ainda ia ser. Ele falou que, por mais que isso parecesse balela e populismo, para a população árabe que está escutando isso, está falando: olha só, os judeus, que são quem controla, quem comanda esse país, sabem quem são os criminosos. Tipo, o primeiro-ministro falar os nomes deles mostra que ele sabe quem são essas pessoas. Tipo, isso dá uma imagem diferente, né, para a situação. Só que aí o governo entra novo, destrói tudo que foi feito antes, e tudo é culpa da Suprema Corte que não deixa isso, e do dinheiro que não entrou, e do que o governo anterior fez, e blá 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 blá, e não, enfim, e não tem resposta nenhuma, e a população não compra essa balela, hein? Agora, o bizarro é que a gente comentou na semana passada como o índice de aprovação do Ben-Gvir era baixo, né? Ele tem 69% de rejeição e 19% de apoio, mas eu também escutei um podcast que eu escuto toda semana, que é o Breaking, que é, enfim, de análise de comunicação política, né? Que o Elad Wolf, que é o, enfim, comunicador que apresenta esse podcast, né, que ele já trabalhou em várias campanhas na vida dele, já foi assessor parlamentar e assessor inclusive de partidos. Ele disse: olha, quando você está num partido pequeno e você vê 19% de pessoas que estão te aprovando, você fica feliz, porque é para essas pessoas que você trabalha, né? Então, quem são esses 19% que aprovam o trabalho do Ben-Gvir, eu não sei, mas ele só precisa disso. Ele só precisa desses 19% aprovando, que talvez aí um quarto desses votem nele, e isso seja suficiente para ele fazer cadeiras na Knesset e continuar ali dentro. Hein? Então, ele começou a apelar para a base dele ultimamente, realmente, e funciona. E os árabes que continuem morrendo. Né? Essa é a lógica dele. Realmente tá insuportável, tá insuportável. Agora é impressionante, né? O governo sabe, fala o nome, conhece quem são e por que nada acontece, por que continua a criminalidade, por que pessoas são fuziladas a cada 2 dias aqui em Israel. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí de uma questão que, enfim, é central também em toda a discussão que é feita sobre o golpe judicial que o governo vem tentando aprovar. João, 60% aí de queda nos investimentos do investimento externo, né, aqui no país em relação ao ano passado. Como é que fica aí a Startup Nation, hein? Pois isso se choca com todas os comentários que o Netanyahu e os Smotrich têm feito no meio público, né? Que eles estão dizendo que olha só, a reforma ela não afeta em nada, dizem que ela vai fazer isso e aquilo com a economia, mas os juros
Não, perdão, o crédito não caiu e está tudo indo muito bem, e etc, etc, etc. Mas não está. Né? Foi um investimento de cerca de 2,6 bilhões de dólares que deixaram de entrar no primeiro trimestre em Israel, okay? Em investimentos, se comparado ao do ano anterior. Okay? É uma diferença gritante, uma diferença brutal. Okay? Enfim, e a gente, se comparado que a gente tem um aumento muito grande também de empresas que estão fazendo aqui em hebraico, se diz um termo em inglês, né, o exit, né, empresas que estão deixando o país, hein? A gente também tem um somatório aí de 56 milhões de dólares que deixaram o país somente no primeiro trimestre desse ano. Okay? 56 milhões de dólares que deixaram o país, só para ter uma noção, entre 2020 e 2022, okay? A gente está falando aí de 3 anos, tá? 3 anos são 12 trimestres, né? Em 12 trimestres, saíram do país 307 milhões de dólares com empresas que fecharam aqui. Okay? Agora, em um trimestre, foi 56 milhões. Ou seja, é um sexto do valor. Okay? Então, nesse primeiro trimestre, a gente teve aí uma saída, né, de dinheiro de Israel, que ela foi o dobro do que é a média dos últimos anos. Enfim, e isso para o Netanyahu e para o Smotrich está tudo indo muito bem, a reforma que eles estão tocando tocar, o golpe que eles estão tocando tocar, está tudo muito bem, está uma maravilha, não vai afetar a economia, e tem gente que acredita. Né? Enfim, não tem mais nada para falar sobre isso. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Aí, João, a gente está semanas falando que a gente vai chegar no enfrentamento, na crise institucional, em que o Supremo Tribunal de Justiça vai tomar uma decisão e que vai deixar o governo numa saia justa, tendo que decidir se respeita ou não a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Aparentemente, isso pode estar se aproximando, já que, na semana que vem, o Supremo Tribunal de Justiça vai avaliar a questão, as petições que foram apresentadas contra o conserto aí na lei que foi feita que derruba a cláusula de razoabilidade, como apresentamos aí há cerca de um mês atrás. Essa semana, a Procuradora-Geral do Estado, né, como é que assessora jurídica do Estado, né, do governo, como a gente costuma falar, a Gali Baramiara, ela teve, em função de todas essas apelações ao Supremo, ela tem que dar o parecer dela, e o parecer dela foi contra a lei que foi aprovada pelo governo. Ela disse que a lei aprovada, a queda da cláusula da razoabilidade, pode concentrar muita força na mão do governo, deixando minorias e opositores e qualquer pessoa que é contra o governo, que é contra as políticas do governo, em maus lençóis e, enfim, tirar aí força do governo, do poder judiciário, enfraquecendo os direitos dos cidadãos. Muita coisa aconteceu, inclusive o líder o presidente, né, do parlamento, Amir Ohana, fez depoimentos aí contra a Suprema Corte, falando que a Suprema Corte não pode, não tem o direito, né, no caso, de ir contra, de cancelar uma lei básica que tenha sido aprovada pelo parlamento, e essa lei aí da cláusula da razoabilidade, ela faz parte, é um parágrafo dentro de uma lei básica, e agora a crise, João, está instaurada. Semana que vem, a gente tem aí a análise do Supremo, ao que tudo indica, o Supremo não vai aprovar a queda da cláusula da razoabilidade, e aí essa crise institucional pode se colocar, porque o governo, aparentemente, não está nem um pouco afim de aceitar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. E aí, cara, vamos ter a crise institucional ou não? Pois é, essa é a pergunta, isso é que eu quero ver. Não, não quero ver, não, né? Aquela vírgula do meu delírio em Brasília. Essa eu quero Exatamente, eu ver. quero ver Não, não. não quero ver, não. Por quê? Porque, enfim, eu duvido, mas eu tô com medo, né? Do que vai acontecer. Essa é a realidade, né? Porque eu acho pouco provável, mas nada é impossível de acontecer. Então, eu vou pontuar com alguns exemplos um pouco mais concretos do que você falou agora, Marquinhos, e vou dar uma posição bem curta agora. Então, o ouvinte, você não vai cansar de me escutar, não, prometo. A conselheira jurídica do governo, ela emitiu um parecer recomendando radicalmente à Suprema Corte a cancelar a cláusula a cancelar o cancelamento, né, da cláusula da razoabilidade, ou seja,
cancelar a medida da Knesset que cancela a cláusula da razoabilidade. Intervir nisso e dar baixa nessa lei. Né? E, enfim, ela foi bastante incisiva e bastante direta. E o governo se fez de surpreendido. E disseram que foi muito extremista e muito radical e pediram para a Suprema Corte adiar a discussão, porque eles tinham que preparar a defesa baseado num ataque tão radical e tão extremista como o dela. Aí o Netanyahu veio com um papo, não tem necessidade da Suprema Corte discutir isso agora, isso pode demorar 5, 6 meses. Tipo, parece piada, né? Vai demorar 5, 6 meses. Aí a Suprema Corte falou, beleza, vocês têm uma semana mais. Isso ia ser no dia 5, né, que ia ser, a gente está gravando agora no dia 7 de setembro, ia ser anteontem, e eles passaram para o dia 12. Você deram uma semana a mais. Vai lá, uma semana para preparar a defesa. Porque realmente não precisa de mais que uma semana. Pelo amor de Deus, né? E aí, enfim, e aí essa questão vai ser votada. E aí vem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, anunciam, assim, de repente, que tem renovação e muitos avanços nas conversas por um entendimento entre a oposição e a coalizão. Né? Quem anuncia isso primeiro é o jornalista Amit Segal, de direita, né? Parceiro aí da galera da turma do Netanyahu, com um sorrisão no rosto, muito empolgado com isso, né? E aí comenta dessa, e aí começa as cláusulas que vão modificar a cláusula da razoabilidade, que vão congelar os próximos passos da reforma por 1 ano e meio, então não vai legislar nada da reforma por 1 ano e meio, e que a comissão de formadora de juízes ia continuar igual, mas para eleger um juiz da Suprema Corte vai precisar de 7 votos dos 5, então nenhum dos lados tem maioria absoluta. Essas basicamente eram as cláusulas dessa negociação, desse acordo. Né? Sempre que o Netanyahu está às vésperas de se ferrar, okay? Enfim, o Netanyahu, na casa do governo, né, nessa questão da reforma judicial, eles anunciam que as negociações avançaram. E agora também. E aí o Netanyahu, de repente, vai a público um dia depois dessa notícia, né, que ninguém confirmou, e diz: Benny Gantz, nós temos muitas diferenças um com o outro, mas eu te convido, eu te chamo, vem conversar, eu tenho certeza que a gente pode chegar num acordo. Okay? Ele não se refere ao Yair Lapid, obviamente, ele se refere ao Benny Gantz, ele não quer tomar uma resposta atravessada do Yair Lapid, porque o Gantz é aquele cara que está falando que dá para chegar num acordo, só que o Gantz, eu acho que ele já aprendeu com a burrice dele no passado, de que isso é um jogo do Netanyahu. Por quê? Porque se a oposição negocia um acordo com o governo, a Suprema Corte, isso esvazia o debate da Suprema Corte sobre essa decisão, e a Suprema Corte acaba podendo não vetar, porque acredita que vai ter um acordo sobre isso. E depois não tem acordo nenhum, ou um acordo frouxo, né? E aí o governo segue, enfim, e a Suprema Corte vai fazer o quê? Vai discutir de novo sobre isso depois? Né? Eles abrem mão de tomar a decisão, e aí vai o governo e vai emplaca outra lei. Então, a oposição não é burra de entrar numa dessa agora. Só que o Gantz não quer negar essa possibilidade de acordo, porque é em cima disso que ele está se popularizando, porque boa parte da população está interessada num líder que vai unir o povo, como se fosse possível. Né? Hoje teve manifestação dos apoiadores do golpe em Jerusalém, e eles levaram adesivos, né, pedindo, dizendo Galamir Tzadak. Galamir é o nome do assassinato do assassino do Rabin. Né? Ele tinha razão, é isso que está dizendo. Galamir tinha razão. E outras libertem o Galamir. Né? Enfim, com essas pessoas aí que você quer fazer consenso, que você quer fazer união, não tem união com essas pessoas. Você está falando de bando de criminosos, né? De bando de, enfim, é um absurdo um negócio desse. Tem que afastar essas pessoas, tem que isolar essas pessoas, tem que criminalizar o que eles estão fazendo, porque é crime. Né? Mas enfim, e aí, frente a essa não movimentação da oposição, o Amir Ohana, presidente da Knesset, fez um discurso no dia 6 de setembro, ameaçando a Suprema Corte, dizendo que não existe a Suprema Corte vetar uma lei básica, não existe, isso é antidemocrático, que isso é não ter noção dos limites da sua função, e que a Knesset não vai aceitar uma intervenção dessas. Né? Ele falou em nome da Knesset, obviamente ele é a pessoa que fala em nome da Knesset, ele é o presidente da Knesset, só que ele não fala por todos os deputados da Knesset, ele pode falar pela coalizão. Né? Então ele tem que estar ele está num cargo que é um cargo republicano, né? Ele é o terceiro homem do Estado, como se diz. E ele, enfim, então ele tem que fazer o seguinte: o que ele tem que fazer? Ele tem que dizer, olha, aqui a gente é representado por isso e por aquilo, a gente quer que a Knesset tenha o poder decisório, vamos chegar... Mas não, ele foi e ameaçou
à Suprema Corte. Vale lembrar que ele já foi ministro da Justiça e que ele foi ministro da Justiça bastante complicado também. Ele também tentou fazer mudanças, ele teve pouco tempo que ele foi interino, mas ele também tentou fazer mudanças antidemocráticas ali. Então ele vai lá e ameaça a Suprema Corte. O que é isso? Que tentativa é essa? É tentar ganhar pontos e crédito na hora da briga. Né? É tentar intimidar a Suprema Corte, obviamente. No caso de não conseguir intimidar a Suprema Corte, eles não vetarem o cancelamento da lei, então que a Suprema Corte ela vete e que tenha uma reação popular a esse veto, okay? Que dê força para o governo, de alguma maneira, eleitoralmente ou para passar outras leis num futuro a curto prazo ou qualquer outra coisa. Né? Enfim, no dia 12 de setembro, a Suprema Corte vai debater isso, vai decidir. A gente já vai comentar, né, na próxima edição do podcast essa decisão, e é às vésperas da festividade de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que é quando as famílias se reúnem, e enfim, é uma festa positiva, que você deseja um feliz ano, um ano bom e doce, e as famílias que têm gente de direita e de esquerda vai ser muito, muito legal essa repercussão que isso vai gerar. Mas, enfim, o fato é que o governo está tentando estratégias para que a Suprema Corte não vete a sua primeira lei da reforma, porque se a Suprema Corte veta a primeira, você já sabe que ela vai vetar a segunda, e vai vetar a terceira, e vai vetar a quarta, e vai vetar a quinta, e nada disso vai passar. Não vai ter, enfim, daqui a pouco a Suprema Corte também vai decidir obrigar o Yariv Levin a convocar a comissão nomeadora de juízes. Hein? E eles, enfim, se essa não pode, outras também não vão poder. E o governo quer evitar essa crise institucional, porque eles preferem conseguir legislar sem que isso aconteça. Então eles estão tentando intimidar, tentando chegar em acordo, tentando isso, aquilo outro, e no fim das contas eles podem acabar sem nada e caindo, né, perdendo o governo, ainda mais porque a população ultra-ortodoxa segue ameaçando deixar, enfim, não votar em nada, inclusive derrubar o governo. Essa semana o Goldknopf falou, né, o líder do Partido Judaísta da Torá, que não vai ter governo sem lei do alistamento e que eles não vão votar em lei nenhuma antes da lei do alistamento. Então, existe uma situação de fragilidade desse governo atualmente e eles estão agora tendo que lidar com uma situação inédita no país que vai expor um governo fraco, impopular, que há uma crise institucional maior ainda. Só que esse governo parece não ter limite. Então, por isso que eu não duvido deles desobedecerem a decisão judicial. E aí, se eles desobedecerem, aí o bicho vai pegar. Essa crise está realmente chegando perto, né? Porque é o que tudo indica, vai realmente, o Supremo vai realmente bloquear essa lei aí. Agora, essa jogada do Netanyahu de chamar o Benny Gantz para negociação. Pô, quem é que acredita no Netanyahu ainda, né? Parece até na época do Corona, você lembra que toda semana, vou fazer uma declaração, o Netanyahu vai dar uma declaração especial às 8 da Ele noite. anunciava a declaração dramática, ele anunciava isso. Declaração dramática, exatamente. Aí ia na televisão, tipo, há 2 meses de um período eleitoral, né? Ele estava tendo uma propaganda gratuita às 8 da noite, e o que acontece? O primeiro-ministro vai falar, todos os noticiários, todos os telejornais iam filmar o primeiro-ministro, e ele não falava absolutamente nada, falava do governo dele, falava do corona, do que o governo dele estava fazendo, até que os jornais pararam pelo menos o canal 13, na época, começava o discurso do Netanyahu, eles já viam que não ia ter nada de interessante, cortavam o Netanyahu e começavam a fazer a notícia. O canal 11 e o canal 12 também começaram a fazer isso também, porque viram que era palhaçada, até que o Supremo Tribunal de Justiça proibiu o Netanyahu de fazer isso, né? Falou, você está realmente fazendo campanha eleitoral. Mas é isso, né? É uma mentira, o cara está sempre procurando subterfúgio, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Ele é o cara que deixa sempre para resolver as coisas na última hora, né? Ele não resolve nada de antemão, deixa na última hora e aí a gente vê o que faz. Agora tá sentindo água bater na bunda, porque, enfim, o governo... Agora o Congresso volta, né? O Parlamento vai voltar do recesso, a gente tem aí essa eleição, a votação no Parlamento, tem a pressão do governo, dos ultra-ortodoxos aí desesperados pela lei do alistamento, e, por outro lado, o Ben-Gvir e o Smotrich e a direita falando que não vão aceitar nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de consenso aí com a oposição, né? Porque o acordo com a oposição seria não aprovar essa lei, essa reforma judicial, esse golpe judicial, e, enfim, poderia ser também uma pancada muito grande nos interesses da direita colonialista, que também faz parte aí enfim, que a grande maioria nesse
nesse governo. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões relacionadas ao conflito e tópicos internacionais. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é que com atraso aí de mais de 6 anos. Eu falo 6 anos porque eu me lembro que no nosso grupo do WhatsApp do Conexão, há mais de 6 anos atrás, foi antes da minha... Eu morava em Jerusalém ainda na época, eu morava no Moshav, lá em Jerusalém. A gente teve essa discussão. Eu já falava que a política israelense é uma política de apartheid, então por isso que eu uso esse período aí de 6 anos. Mas, enfim, e foi nesse período também que até a própria Organização de Direitos Humanos, B'Tselem, que começou a tratar a política israelense nos territórios de apartheid. Mas, enfim, com atraso de 6 anos, aí, esse ex-chefe do Mossad, Tamir Pardo, ele disse que a política israelense nos territórios é uma política de apartheid, porque, na verdade, você acaba tendo em um só território 2 populações e cada uma sendo julgada por uma legislação diferente. Os judeus são julgados pela legislação israelense e os palestinos são julgados pela legislação militar israelense. E aí, João, quando é que o resto do país vai acordar para esse apartheid aí, hein, cara? Olha, eu vou te falar uma coisa. Primeiro de tudo, é uma surpresa, mas não é tanto assim, essa declaração do Tamir Pardo, porque a gente tem escutado cada vez mais aqui em Israel vozes da sociedade civil que se referem ao que acontece nos territórios como apartheid, né? Os grupos que trabalham com asbará, né, que é com diplomacia pública, falam que aqui apartheid é esse, que o médico que eu tenho aqui é árabe. A gente não está falando dos árabes israelenses, a gente está falando dos palestinos, né? Os árabes israelenses existe preconceito, existe um monte de coisa, mas legalmente eles têm os mesmos direitos que eu e o Marquinhos, inclusive alguns especiais por serem uma minoria nacional. Agora, os palestinos dos territórios, não. Eles não têm os mesmos direitos que a gente, e a gente tem os colonos que vivem ali nos mesmos territórios e que têm os mesmos direitos que a gente, né? E não só o julgamento é diferente, como vários você tem acesso a entrada em lugares que eles não têm, enfim, você tem uma série de questões que são, de determinada maneira, muito semelhantes ao apartheid. E isso está começando a se popularizar no vocabulário israelense, ainda que o resto do mundo já se refira à ocupação dessa maneira. Aqui em Israel, as vozes mais progressistas já estão começando a usar essa terminologia, e quando um chefe de uma das forças de segurança mais respeitadas do país que se refere dessa maneira ao que acontece nos territórios, isso causa um impacto muito grande. Agora, o que eu vou dizer? Eu, especificamente, eu não uso a expressão apartheid para me referir ao que acontece nos territórios. E eu explico por quê. Não porque não é exatamente a expressão adequada, enfim, conceitualmente não é a expressão correta de acordo com a legislação internacional. Não, isso não me importa. Eu acho que simbólico é mais importante do que isso, e se as semelhanças são muito grandes, a gente poderia usar como está liberado usar para mim. Eu não me refiro ao apartheid porque eu acho que a ocupação, em diversos aspectos, ela é pior que o apartheid, né? Porque mesmo, por exemplo, se a gente pega o exemplo da África do Sul, né, que é o país que ficou caracterizado pelo regime de apartheid durante várias décadas, né? Você não tinha tanques enfim, que separavam, e checkpoints, né, que separavam ali regiões. Você não tinha soldados que invadiam tua casa e te revistavam e tinham prisões administrativas para te levar. Enfim, você não tinha, obviamente, que existe também a violência do lado palestino, mas você não tinha bombardeios em áreas civis, mesmo com o objetivo de acertar terroristas e evitar lançamento de foguetes, né? Isso tem um impacto, né, e causa um número de mortes civis que o apartheid sul-africano, por exemplo, não gerou, né? Se teve massacres, né? Teve vários massacres de apartheid sul-africano, por exemplo, mas o que acontece na ocupação aqui, em vários aspectos, para mim, é pior que o apartheid. Então, eu prefiro não usar essa expressão, porque eu acho que ela não dá conta da complexidade do que acontece nos territórios, e eu falo isso pelo lado ruim. Mas eu acho bom que o chefe do Mossad, ex-chefe do Mossad no caso, tenha usado essa expressão. Se me pergunta, eu acho bom, mesmo eu achando que existem melhores e que ela não dá conta de tudo, porque senão tem gente aqui que nega, inclusive, a ocupação, né? Um povo não pode ocupar uma terra que já é sua, né? Primeiro que essa questão da terra ser sua não é correta, né? No mínimo, ela tem muito pano para discussão. Agora, a ocupação não é exatamente a terra, a ocupação é as pessoas. As pessoas vivem um regime de ocupação. Você não pode negar isso. Quem nega isso é canalha, né? Não é nem maluco, é canalha.
porque as pessoas sabem o que acontece ali. Então é importante o uso a adoção dessas expressões como apartheid por gente como o Tamir Pardo, porque realmente isso gera um embate na sociedade, pode gerar reflexão, enfim. E por mais que você não vai convencer aquela direita tradicional de que o que acontece lá é um apartheid, você pelo menos sensibiliza parte da população e provoca reflexão na população mais progressista de que realmente o que está acontecendo lá é o que acontecia na África do Sul, ou parecido com o que acontecia na África do Sul há pouco tempo atrás, que o mundo inteiro boicotou. A gente vai querer ser isso? Né? E isso não tem justificativo, não tem terrorismo que justifique o que passam as famílias palestinas todos os dias. Então, eu acho que essa declaração ela é muito positiva e eu, enfim, apesar do atraso, eu fiquei feliz de ver essa manifestação acontecendo agora. Bom, vou discordar de você nessa questão aí de chamar de apartheid ou não. Obviamente, tem diferenças absurdas. Eu acho que esse ponto que você coloca, né, ele é fundamental, porque na realidade que a gente vive aqui, a gente tem a população civil vivendo dentro do território palestino. Você tem a ocupação militar, a população civil, a mistura entre o civil e o militar, né? Enfim, você tem outros elementos. Mas o que caracteriza o apartheid é uma população que divide o mesmo território sendo julgada, sendo julgada frente duas leis diferentes, né, de acordo com a sua origem nacional, étnica, ou religiosa, seja lá o que for. Eu acho que enfim, é por isso que o nome que é usado apartheid, é por isso que o Tamir Pardo falou que é apartheid, porque são dois povos, cada um é julgado por uma legislação diferente. Os judeus pela legislação civil israelense e os palestinos pela legislação militar israelense. E é importante, é realmente importante que se use o termo apartheid, porque o apartheid é um crime tipificado pela legislação internacional. Então, acho que é importante que seja chamado para que as pessoas, enfim, tomem a consciência de que a política de ocupação israelense, que não é temporária, né, que por mais que é temporária, é um temporário que tem aí 55 anos, 56 anos, ou seja, 56 anos, assim, o Estado existe há 75, né, e 56 anos ocupa o território palestino. Então, é importante que a gente tenha isso claro, é importante que isso tenha em mente que existe essa política de apartheid, existe os palestinos são discriminados e tratados por uma lei diferente que é tratada, que os judeus são julgados. Eu acho que é fundamental que isso seja tratado dessa forma, independente das diferenças. Diferenças vão sempre acontecer. Enfim, o neonazismo não é a mesma coisa que o nazismo da Alemanha na década de 30, 40, mas você tem elementos ali que os caracterizam como nazismo. A mesma coisa o fascismo. A gente vem, enfim, né? A gente está vivendo isso em tudo que é lugar do mundo. Somos brasileiros e vivendo em Israel, e a gente acompanhou isso no Brasil, vive em Israel e sabe o que acontece na Hungria, enfim, tudo mais. Tem essas diferenças, mas você tem elementos centrais da política, da categoria que permite essa identificação. Eu acho que é isso que a gente chegou, por isso que o Tamir Pardo ele chegou a essa conclusão aí com anos de atraso, ou pelo menos que ele saiu do armário, né, com anos de atraso, mas eu acho importante para que as pessoas tomem consciência de que existe esse crime e esse crime é cometido. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco e ouvirmos o comentário do camarada Henry Galski. Manda aí, Henry. Olá, amigos do Conexão Israel, lado esquerdo do muro, tudo bem com vocês? Enam Mayara, presidente do Senado do Marrocos, é um dos poucos líderes de países muçulmanos a fazer uma visita oficial ao Knesset, parlamento israelense. Sua presença no país representa também uma espécie de agradecimento do Marrocos por Israel ter reconhecido a soberania do país sobre o Saara Ocidental. O assunto é polêmico e tem a ver com uma ocupação contestada de uma região em busca de autodeterminação, a República Árabe Saharaui Democrática, que pretende constituir um país independente nesta parte do território cuja soberania é do Reino do Marrocos. É claro que o tema não mobiliza a comunidade internacional da mesma forma como o pleito palestino. Esta é uma das muitas contradições das relações internacionais. De forma ainda mais ampla, a própria política em si é uma área onde aqueles que buscam coerência costumam encontrar decepção. Falando especificamente de Israel, já é possível identificar uma espécie de novo padrão de atuação internacional. E este padrão
tem relação com a política interna israelita. Benjamin Netanyahu está isolado e enfraquecido numa coalizão onde os elementos mais extremistas dão as cartas. Há vários exemplos que deixam isso muito claro. Um deles tem a ver com a reforma judicial. Temem que Netanyahu demonstre algum interesse em chegar a um acordo com a oposição. E este processo segue um padrão relativamente comum. As conversas de bastidores ocorrem de forma secreta. Na sequência, fontes internas dos partidos políticos vazam as linhas gerais do plano a jornalistas. A imprensa, então, divulga as informações que conseguiu obter sobre o suposto acordo. Na sequência, os elementos mais extremistas do atual governo são questionados e dizem que jamais poderiam aceitar o plano. Netanyahu não está no comando. A cada dia, a cada episódio, isso fica mais claro. E aí voltamos ao campo internacional, onde Bibi sempre trafegou com segurança e fluidez, inclusive a ponto de ter acumulado durante anos a pasta de ministro das Relações Exteriores. Esses tempos se foram, estão no passado e parecem que não irão retornar. A versão enfraquecida de Netanyahu também está isolada na área internacional, em função da reforma judicial, em função do acordo que permitiu seu retorno ao cargo de primeiro-ministro. Ele assumiu compromissos que o deixaram nessa situação bastante desconfortável. Os ministros da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e das Finanças, Bezalel Smotrich, são radicais histriônicos, os que fazem barulho, os que chamam a atenção. Mas Bibi também está na mão de Yariv Levin, o ministro da Justiça e porta-voz da reforma. Foi ele quem vociferou à imprensa que jamais poderia aceitar este último suposto plano de acordo para, entre aspas, resolver a crise. Isolado também pelos Estados Unidos, Netanyahu acredita que lhe restam poucos caminhos para manter alguma relevância internacional. Além de se articular com governos de extrema-direita na Europa, como a Hungria, ele busca aproximação com os novos parceiros disponíveis no Oriente Médio: Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos. O acordo de normalização de relações diplomáticas com a Arábia Saudita é a maior ambição possível deste mandato. É a saída honrosa que resta a Netanyahu diante de todas as amarras com as quais ele mesmo se comprometeu para retornar ao cargo. O que vemos hoje, o Netanyahu vulnerável, enfraquecido e isolado, é o resultado de todas as escolhas do primeiro-ministro diante da certeza que ele carrega de que não há qualquer outra pessoa em Israel, para além de si mesmo, capaz de exercer o cargo. Este é o preço que Netanyahu está pagando. O problema é que ele está dividindo essa conta com o restante do país. É isso, pessoal, que tenhamos todos uma boa semana e um bom programa para vocês. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco e ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que gosta muito de assistir partidas antigas de futebol, craques do passado. É isso que entusiasmou muito o João com um amistoso que ocorreu agora nos últimos dias, nessa semana aqui que passou. Barcelona 5, Maccabi Tel Aviv 3 no futebol masculino. Jogadores do passado, o próprio Ronaldinho, Rivaldo, Saviola, dentre outros, né, do Barcelona, do Maccabi Tel Aviv também, muitos jogadores que marcaram a época. 5-3 o jogo, um jogão de bola, muitos gols, um jogo muito animado. Vamos ter também um amistoso entre Barcelona e Maccabi Haifa também, nesse mesmo estilo de jogos de craques do passado, assim como houve o Jogo da Paz em outubro de 2019 em Haifa, entre a seleção israelense e a seleção de Israel, com craques do passado, dos anos 90, começo dos anos 2000, o pessoal que já está aposentado, mas ainda está em forma para bater a sua bolinha. Teve também aqui em Israel, certa vez, Barcelona contra Real Madrid, com craques do passado. Sempre interessante, sempre legal e leva muito público também ao estádio, porque o pessoal tem saudade de assistir jogadores daquela época. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Beleza. Só que vou fazer um adendo, então. Minha vez de fazer um adendo. A gente comentou na semana passada aquela questão lá do Yad Vashem, né? Que o governo tinha demitido o Dani Dayan, né? Que era
o diretor-geral do Yad Vashem. E aí a gente comentou da questão da Keren Pérez, enfim, que é uma cantora, que ela é opositora ao governo, e ela foi chamada pelo Yad Vashem, pela direção do Yad Vashem, para a cerimônia do Dia do Holocausto esse ano, e isso deixou aí o governo irritado, e por causa disso teriam pedido a cabeça do Dani Dayan. Essa semana surgiram várias questões aí acerca do tema. O governo americano, inclusive, depois que Israel anunciou que ele ia ser demitido, o governo americano se colocou contra a demissão dele, né? Falou que, enfim, achava muito ruim e dizendo que estava politizando a discussão do Holocausto, né? Foi exatamente isso que a gente comentou na semana passada. E muita coisa aconteceu nesse período aí. A gente houve várias outras informações também, João, não sei se essa você chegou a acompanhar, de que o Dani Dayan estava enfrentando um fundo de doações do Yad Vashem, que esse fundo, ele mais ou menos, ele contribui com 1/3 das doações que o museu recebe, que o Instituto recebe, né? O Yad Vashem não é só um museu, né? Um instituto, mas enfim, que o Instituto recebe, e o Dani Dayan falou que não, que eles não, 15 milhões de dólares, e o Dani Dayan falou que, enfim, que eles não estavam mais interessados nessa doação, que o Yad Vashem não estaria mais interessado nessa doação, porque o fundo, né, que faz a doação queria ter muito controle sobre onde esse dinheiro ia ser investido e quais seriam as políticas de educação, enfim, que o Yad Vashem ia tomar com esse dinheiro. E o Dani Dayan falou assim, não, a gente é que vai decidir a política e não o fundo, e falou, obrigado, se vocês não querem doar o Yad Vashem, não, a gente não precisa de vocês, a gente vai arrumar outras formas. E isso também gerou um problema muito grande com o governo, porque são doadores americanos, e fez com que tivesse uma pressão muito grande no governo Netanyahu para que trocassem o Dani Dayan, para que as pessoas que doam para esse fundo, né, elas pudessem continuar doando e que o fundo pudesse continuar doando também para o Yad Vashem. Ou seja, é muita coisa por baixo dos panos que a gente acaba descobrindo aí quando a notícia vai rolando durante a semana. Até agora o Dani Dayan não foi ainda demitido, na verdade, ele continua como diretor-geral do Instituto, mas e o Instituto passa por uma série de mudanças, assim, desde o início do ano quase 100 pessoas foram demitidas no Yad Vashem, está tendo uma reestruturação total do Instituto e, enfim, só essa notícia aí do governo só trouxe mais confusão para o dia a dia aí das pessoas que trabalham tanto no museu quanto na escola, enfim, tudo que é relacionado ao Holocausto lá naquele campus em Jerusalém. É isso. Bom, João, ficamos por aqui então e voltamos na semana que vem para o nosso episódio 205. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.